Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a nossa segunda unidade, né, nossa unidade 2, que tem como título Fundamentos Teóricos Metodológicos e Uso de alguns recursos didáticos no ensino de Química. É uma unidade bem interessante, né, e bem conhecida, eu acho que por todos, quando se fala do processo de ensino-aprendizagem, de aulas, seja para química ou para alguma outra ciência, a gente sempre lembra, né, de utilizar um recurso na sala de aula. A gente sabe já por leituras ou até por vivência mesmo que é algo que motiva, que agrega, né, no processo de ensino-aprendizagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Mas antes, né, só para recapitular, a gente vai refletir um pouquinho sobre os níveis de conhecimento químico, né, da compreensão do conhecimento químico, antes de falar dos diversos recursos didáticos que nós temos aí disponíveis para utilizar nas aulas de química, tá bom? E aí, antes da gente adentrar nos níveis de conhecimento químico, é importante a gente refletir sobre o porquê aprender ciências. Né? Alguém já se perguntou sobre isso? Né? Por que a gente tem química, física dentro do currículo do ensino fundamental e médio? Por que é importante estar dentro lá do arcabouço de conhecimentos da educação básica? Bom, aprender ciência vai além do que a gente consegue responder quando os alunos perguntam, né? Então, por que eu tenho que aprender ciência? Por que eu tenho que aprender química? Por que eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara, né? E aí, por vezes, o professor, sem saber a resposta, ou até, enfim, desacreditado das pessoas, dos alunos gostarem de ciência, ele sempre responde algo assim, né? Tem que aprender porque vai cair na prova, ou tem que aprender porque é conteúdo de vestibular, do Enem, do PSC, enfim. E a gente sabe que a gente associa, normalmente, né, a gente associa o aprender ciência ao ato de decorar conceito, a aprender somente o conceitual, né? Então, se o meu aluno se dá bem numa prova conceitual, ele consegue descrever o que é equilíbrio químico, o que é cinética química, isso é um reflexo de que ele aprendeu ciência, né? E aí, além de conhecer os conteúdos específicos de cada disciplina escolar, aprender ciência também significa aprender como esse conhecimento foi construído, qual o contexto histórico em que ele se originou, o que garante que ele é verdadeiro, qual é o processo, o que é o método científico, né, quais são as suas etapas. Então, além de eu aprender os conceitos, que é importante, somente aprendê-los não garante que eu aprendi ciência. E a gente se depara em diversas situações do nosso cotidiano que a gente faz uso de produtos da ciência que a gente não percebe, né? Então, quando a gente está lendo uma bula e vendo de algum remédio, vendo a posologia, a gente está utilizando ali uma linguagem científica de medidas, né? A mesma coisa para conta de energia, para conta de água, processos de cozimento também, né, que nós utilizamos diariamente. A gente não tem noção, mas isso é processo de ciência, isso é produto científico. E quando a gente fala de saber ciência, a gente diz que ela é, é tornar um cidadão capaz de tomar decisões baseadas em evidências científicas, né? Em avaliar posições políticas que envolvam a ciência e por muitas vezes alguns temas sociais a gente acredita que não tem relação com a ciência, mas tem, né? E isso faz com que aquele cidadão ele participe mais ativamente da democracia. Então temas como, por exemplo, aborto, mudanças climáticas, alternativas energéticas, né? Então, para eu debater sobre aborto, sobre alguma política, sobre alguma lei, eu preciso ter conhecimento científico também, né? Produção de alimentos, poluição, né? Às vezes eu falo, por que estão jogando ali, descartando óleo na água? Isso é muito perigoso, né? Mas por quê? Cientificamente, você consegue explicar, você consegue se posicionar do porquê que aquilo ali é ruim para o meio ambiente? Né? E isso faz a gente aprender ciência, faz com que esse tipo de informação seja descredibilizada, né? Ou não seja propagada nos grupos do WhatsApp. Esse é um print que eu mesmo tirei, né, de que eu recebi em grupo de família e tudo mais. Ele tá na internet também, se você procurar, e outros piores do que esse, né? Mas foi um tipo de informação que foi propagado durante a Covid-19, né? E assim, todas as informações aí estão erradas, então as pessoas acreditavam nisso daí, né? Acabavam mudando seus hábitos alimentares, tentando com esse pensamento de que eu não vou pegar Covid, mas
todas as informações que estão aí estão completamente erradas, né? Tanto os valores de pH, como a forma de representar o pH, né? Enfim. E aí qual é o papel da escola nesse processo? A escola ela tem uma função social, né? Que é desenvolver potencialidades, tanto cognitiva, ou seja, tem que aprender realmente os conceitos, físicas, eu tenho que aprender a fazer, e afetivas, eu tenho que aprender a ser. Lembra lá dos 3 tipos de conteúdos? Então a escola ela tem essa função. Além de garantir a aprendizagem de conteúdos, de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo, né? Sem essas aprendizagens, dificilmente o aluno vai poder exercer seus direitos de cidadania, porque ele não vai poder opinar, ele não vai compreender, ele pode ser enganado, né? Por não saber ler ou por não saber interpretar algum dado. E aí qual é o papel do aluno? O aluno ele não está sendo preparado nas escolas de hoje para se desenvolver apenas de forma individual, mas para contribuir de alguma forma no meio em que vive, né? Então, na verdade, ele está sendo preparado nas escolas tradicionais a focar somente nos conceitos. Isso faz com que ele não interaja, ele não desenvolva atitudes e valores que pense no coletivo, que pense a longo prazo, que pense na sociedade, na comunidade, né? E aí essa tirinha é muito interessante, que ela diz assim, né? O aluno está com um livrinho na mão e ele diz: a gente estuda, estuda, estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas, né? Isso vai ao encontro praticamente daquela reflexão que a gente faz no ensino por investigação, né? Ao invés de nós darmos respostas prontas para os alunos, eles que trazem, né? Eles tentam investigar, eles fazem as perguntas e é a partir dessa reflexão que a gente tem que pensar o nosso ensino. E aí, para a educação de hoje, o aluno passa a ter espaço para pesquisa, para expor suas ideias, para debater, para criar, para elaborar, né? E ele desenvolve a autonomia e tem esse papel de protagonista. E qual é o papel dos professores, né? Ao qual vocês estão sendo formados aí. O professor ele não tem esse papel de transmitir conhecimento. Essa ideia ficou lá na educação 1.0, né? Ele é um facilitador do aprendizado. Ele vai mediar ali, ele vai servir como guia, como orientador, né? Contribuindo enormemente para o progresso e sucesso educacional dos seus educandos. E aí essa outra tirinha também é muito interessante, né? Algum aluno pergunta: professor Olívio, não entendi direito sobre a constante reduzida de Planck. Aí ele diz: simples, simples, colocou lá google.com. Que é praticamente isso que traduz o que é o ensino tradicional, né? O ensino tradicional, ele foca somente nos conceitos, como se o professor fosse um Google e o que eu perguntasse para o professor, ele me responderia. E aí, qual é o papel, então, da escola se eu posso fazer isso na minha mão com o celular? Qual é o papel do professor? Se eu quiser saber, professor, o que é equilíbrio químico, eu não preciso perguntar para ele, né? Eu posso pegar meu celular e pesquisar. E qual é o papel do professor nesse processo, então? Então, o professor ele atua como facilitador do aprendizado. Ele pega aqueles conceitos e trabalha de uma forma que o aluno transforme aquelas informações em conhecimento, né? Que ele aprenda de fato. E aí, para isso, ele vai utilizar métodos, estratégias, utilizar recursos, que nós já vamos falar sobre isso, né? Promovendo o engajamento e a participação ativa dos estudantes. E aí é importante a gente sempre levar em consideração também a BNCC e também a BNC Formação, que inclusive eu acho que está mais atualizada do que essa de 2019 que eu trago para vocês. Mas só para vocês terem uma noção de que existe uma resolução, né, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, levando em consideração uma base nacional comum, né? Então ela traz aí várias habilidades e competências específicas para o ser professor para os cursos de licenciatura. E eu trago algumas aqui para a gente ter noção, né, do que a gente precisa desenvolver enquanto aluno de licenciatura. Né? Então, dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, avaliar o desenvolvimento do educando, comprometer-se com o desenvolvimento profissional, né? Engajar-se profissionalmente. Enfim, tem outras competências que nesse documento você pode olhar e sempre tá repensando, será que eu estou desenvolvendo isso na minha formação? E aí, partindo para o nível, depois dessa reflexão, né, é importante a gente citar que, para que eu leve o meu aluno, para que eu oriente o meu aluno a aprender química, eu preciso conhecer as especificidades dessa ciência.
Então, como é que eu posso ensinar química? Será que é a mesma forma que eu ensino física ou a mesma forma que eu posso ensinar matemática e português? Né? A química, a gente sabe que ela é uma ciência que boa parte da sua de trabalhar essa ciência é de maneira abstrata, né? Ou seja, é muito difícil para o aluno ver concretamente e por isso ela utiliza de muitos modelos. E aí, alguns autores vou deixar aqui na nossa sala um artigo em específico, né, que fala muito sobre essa parte, mas que os autores eles vão trazer três tipos de conhecimento químico que são os níveis. E esses autores dizem que para que eu ensine, que meu aluno aprenda determinado conhecimento químico, eu preciso trabalhar esses três de maneira igualitária, né? Como assim? Vou explicar. O macroscópico é o nível dos fenômenos, é aquilo que a gente consegue enxergar. Então, quando eu faço um experimento com meu aluno, por exemplo, o experimento de ácido e base que muda a corzinha lá dos materiais, da água sanitária, né, do vinagre, é algo macroscópico, eu estou conseguindo enxergar a mudança de cor. Já o nível submicroscópico é onde eu vou utilizar os modelos, né, moleculares, formas de representar, geralmente por desenhos ou material físico mesmo, né, para representar o que aconteceu naquele fenômeno macroscópico. E a gente chama submicroscópico porque a gente sabe que o átomo a gente não consegue enxergar, né, nem com microscópio, nem com nenhum aparelho. Então, é uma ideia muito abstrata que a gente utiliza modelos para explicar. E o simbólico é toda aquela simbologia que a gente tem dentro da química, né? Ou seja, os símbolos químicos, o sinal de mais em uma reação, a setinha de uma reação, o que, que significa tudo aquilo. Essa é a parte simbólica da química, né? Quando eu falo sódio, na parte simbólica, eu não vou escrever a palavra sódio, eu vou utilizar o Na, que na química é o símbolo do sódio, mas que lá em português, né, é uma que junta uma palavra a outra, né? Por exemplo, o livro está na mesa, mas esse na dentro da química simboliza o sódio. Então existe essa parte simbólica, a parte macroscópica e a parte submicroscópica. E aqui tem um exemplo, né, onde eu trabalho, onde eu posso trabalhar com os meus alunos, a parte macroscópica, ou seja, o que está acontecendo ali que eu consigo enxergar, né? A gente vê aí uma mistura de dois líquidos incolores e resulta uma espécie de precipitado, né, amarelo. Isso eu consigo enxergar, o meu aluno está enxergando ali, esse é um nível macroscópico, ok, eu estou contemplando ele. Mas ao mesmo tempo eu preciso apresentar para os meus alunos o nível submicroscópico, que são essas estruturas aqui, esses modelos atômicos, né, que a gente consegue aí exemplificar. E, ao mesmo tempo, eu trabalho também o meu nível simbólico ou representacional, né? Utilizando a linguagem química. Percebam aí que existe a simbologia, né? O chumbo, aí entre parênteses, né? O estado em que esse material está, a sinal de mais, setinha. Então, tudo isso tem uma explicação, né? Essa simbologia tem uma explicação dentro da química. Então, se o meu aluno, se eu trabalhar nas minhas aulas somente o macroscópico, ou somente o simbólico, ou somente o submicroscópico de maneira separada, ele não vai compreender a totalidade daquele conceito que eu quero trabalhar. Então, para trabalhar conceito químico, para eu levar meu aluno a aprender química, eu preciso levar em consideração e entender que existem esses três níveis de conhecimento e trabalhar os três ao mesmo tempo, né? Não destacar somente um, nem destacar somente outro, mas trabalhar eles de maneira constante, os três juntos, para que haja uma compreensão completa daquele fenômeno, daquele conhecimento que eu estou trabalhando. Ok. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode atingir esses níveis de conhecimento químico através dos recursos, né? Eles possibilitam que a gente contemple esses níveis de conhecimento. Ok, então, até a próxima aula, galera.